E preparem-se, o que estava ruim vai piorar. Esse ano de 2025 promete ser ainda mais desafiador para o povo brasileiro. De acordo com uma parte do mercado, já há sinais de desaceleração da economia e já tem economista falando em recessão técnica. O que é recessão técnica? São 2 trimestres seguidos de PIB negativo. Sim, parte do mercado já está prevendo 2 trimestres, pelo menos, de PIB negativo. Nós vamos andar para trás se essas previsões se confirmarem. 2025 vai ser o ano em que o Brasil vai engatar a ré e vai acelerar com tudo se nada for feito na direção correta. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Começa aqui por essa reportagem do Estadão que fala o seguinte: economia dá sinais de desaceleração e recessão técnica entra no radar do mercado. Série de indicadores fracos pode sinalizar que o ritmo de crescimento do país talvez tenha se esgotado, segundo analistas. Tendência de desaceleração deve ser ofuscada por safra recorde. Então tem uma safra recorde que vai salvar um pouco a pele do governo, mas na sequência a realidade vai ser imposta e é o que a gente vai ver aqui nesta reportagem do Estadão, que vale a pena a gente ler na íntegra e ir comentando. A série de indicadores fracos divulgados nas últimas semanas, alguns deles abaixo das expectativas, trouxe sinais de perda de tração da atividade econômica, sugerindo uma possível inflexão do ciclo de surpresas no crescimento do Brasil. A perspectiva de recessão técnica, isto é, 2 trimestres consecutivos de contração do PIB, ainda não é um consenso no mercado, mas já está no cenário mais provável dos economistas de pelo menos 6 instituições: Bradesco, Ativa Investimentos, Monte Bravo, Nova Futura, Tendências e Banco Votorantim, o BV. São empresas que têm know-how e credibilidade para fazerem essas projeções. Seguindo, não será uma surpresa se esse grupo aumentar em pouco tempo, porque, em geral, não só as previsões ao PIB estão com viés de queda, ou seja, com possíveis revisões para baixo, como grande parte dos analistas trabalha com pelo menos um trimestre de contração precedido ou seguido por outro próximo da estagnação. Com o juros subindo rapidamente para segurar a inflação, a chance de recessão técnica é considerada não desprezível por quem ainda não colocou tal possibilidade como tendência. Divulgados pelo IBGE desde a última semana do ano passado, dados relativos a novembro mostraram que as vendas do varejo e o volume de serviços prestados caíram mais do que o esperado. O Brasil também não gerou em novembro tantas vagas de emprego com carteira assinada como os economistas previam. 106 mil postos registrados pelo Ministério do Trabalho, o menor saldo para o mês da série histórica iniciada em 2020, contra 125 mil previstos na mediana das estimativas de analistas consultados pelo Estadão. Na indústria, a produção acumulou queda de 0,8% nas últimas 2 medições do IBGE, de outubro e novembro. São dados que suscitaram leituras entre analistas de que o ritmo de crescimento da economia brasileira, acima do seu potencial, tenha talvez se esgotado. A tendência é de desaceleração, que provavelmente se apresentará gradualmente no último resultado do PIB de 2024 e deve ser interrompida ou ofuscada pelo impulso da safra recorde de grãos, em especial da soja, neste primeiro trimestre. Então, assim, essa safra recorde vai meio que dar uma mascarada nessa tendência de queda. Mas depois, na sequência, o resto do ano vai se impor à realidade. É mais ou menos isso que eles estão falando. À medida que forem se dissipando os efeitos da produção agrícola, porém, o que vai restar, conforme as projeções dos especialistas, é uma economia sob impacto dos juros mais altos e sem os impulsos fiscais que sustentaram, em boa parte, o crescimento dos últimos 2 anos. A partir daí, a possibilidade de recessão técnica em algum momento deste ano figura no radar do mercado. E aquele negócio, né, galera? O mercado trabalha com expectativas. Se uma parte considerável de agentes importantes do mercado estão com essa percepção, ou seja, eles passam a setar a partir de agora um viés negativo de análise em relação ao Brasil. E isso vai ser terrível, porque como o mercado vive de expectativas, isso pode impactar na bolsa de valores, de repente pode impactar no câmbio, nos investimentos internacionais no nosso país, e aí começa aquele círculo vicioso,
onde loop de notícias ruins vão se sobrepondo. Isso é o que pode acontecer. Então esse é um cenário que pode ser tenebroso para a gente ainda em 2025. Economista da consultoria Tendências, Tiago Xavier diz que, com o fim do efeito positivo da agricultura, haverá incidência maior das condições financeiras mais restritivas, dado o aperto da política monetária. Em paralelo, a diminuição do estímulo fiscal em razão da contenção nos gastos previstos para o cumprimento do arcabouço fiscal. Olha isso aqui, galera. No cenário da Tendências, que é uma consultoria, o PIB cai 0,6% no terceiro trimestre agora de 2025 e 0,2% nos últimos 3 meses deste ano. Por isso, caracterizando aí uma recessão técnica. Meu Deus do céu, quem diria, hein? O Brasil podendo entrar em recessão técnica. Mas o detalhe é que não é só a Tendências Consultoria que pensa isso. Olha o que o Banco Votorantim, o BV, falou. O BV também espera a recessão técnica no segundo semestre, com queda de 0,5% no terceiro trimestre, seguida por outra contração de 1% nos 3 meses seguintes. No Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos do Bradesco, cujo cenário foi atualizado no mês passado, são antecipadas duas quedas trimestrais de 0,3% na segunda metade de 2025. BV, Bradesco e Tendências Consultoria falando em recessão técnica. 2 trimestres seguidos de PIB negativo. Estamos colhendo as consequências de ter feito L enquanto nação, né? Meu Deus do céu, pena que brasileiro sofre de memória curta, né? Pena que brasileiro sofre de memória curta. Para o economista-chefe da corretora Monte Bravo, Luciano Costa, o PIB começa a cair antes, no segundo trimestre, para quando ele prevê queda de 0,5% na margem. No terceiro trimestre, sua expectativa é de nova contração de 0,5% da economia. Essa queda da atividade é a transmissão da política monetária contracionista para principalmente os setores mais ligados ao crédito. Esse pedaço do PIB vai sofrer ao longo do ano, comenta Costa. Então aqui, pessoal, eu queria trazer com essa reportagem do UOL o cenário tenebroso que o mercado está pintando, mas queria mostrar outra coisa. Ontem o Rui Costa deu uma entrevista falando que o governo iria intervir, fazer intervenções no preço dos alimentos. Pegou super mal, então eu vou mostrar para vocês esse trechinho dessa matéria e na sequência um trecho de um comentário do William Vac na CNN, onde ele fala sobre esse intervencionismo que o ministro acabou corrigindo, trocando as palavras, porque pegou super mal. Onde já se viu, né, governo cogitar intervenção. Não sei se foi uma gafe, entre aspas, do ministro, né, por ter usado uma palavra errada, ou se de repente no íntimo do governo haveria sim uma real intenção de intervenção explicitamente nos preços. A gente nunca vai saber, porque o governo acabou recuando. Mas, entrando aqui brevemente, eu quero pegar as primeiras falas deste artigo, cuja manchete é a seguinte: preço de alimentos. Governo quer mágica em vez de ajuste na economia, diz Instituto Livre Mercado. Presidente do ILM, Rodrigo Marinho, afirma à coluna que a declaração do ministro Rui Costa de que não haverá intervenção artificial não é suficiente para afastar o temor do mercado. Então aqui, em relação à recuada, pelo menos a troca de palavras que o ministro fez, onde trocou intervenções por medidas. E aqui eu quero pegar algumas aspas do presidente do ILM. Aspas para ele. Por mais que o ministro diga que não haverá ação artificial, o que é lido como recado de que não ocorrerá tabelamento, qualquer intervenção governamental gera temor. Tentaram fazer isso no caso do arroz, por exemplo, não deu certo. Eles não aprendem nada. Segue ainda ele, aspas, negociar preço é o mesmo que negociar oferta e procura. Parece piada, complementou Marinho. Lembrou que a inflação ocorre por problemas na economia, falta de ajuste fiscal e porque o real perdeu valor. São questões de conjuntura, mas eles, integrantes do governo Lula, acham que há passe de mágica. Critica aqui então o Marinho. E eu quero mostrar para vocês agora também a posição do William Vac em relação a esse termo utilizado por Rui Costa, né, inicialmente, que o governo ia estudar intervenções nos preços dos alimentos, pegou ultra mega mal, aí ele deu uma recuada. Então eu quero dar um play aqui nesse trecho do comentário do William Vac e um pouquinho do que foi dito na matéria subsequente ao que disse o William Vac. Vamos lá. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse hoje que o governo vai fazer uma, aspas, intervenção no preço dos alimentos. Depois caiu mal essa história de intervenção. Ele voltou atrás e achou uma outra palavra: medidas. A fala trouxe lembranças de mal-sucedidas tentativas de controle artificial da inflação.
Reportagem de Pedro Teixeira. Rui Costa disse no programa da rádio oficial do governo que recebeu sugestões de redes de supermercados para baratear o preço dos alimentos e que vai articular uma resposta à alta da inflação do setor. Nós vamos fazer algumas reuniões com o ministro da Agricultura, com o ministro do Desenvolvimento Rural, que pega as pequenas propriedades, o MDA, e o Ministério da Fazenda, para a gente buscar um conjunto de intervenções que sinalizem para um barateamento dos alimentos. A iniciativa é uma resposta ao pedido feito por Lula no início da semana, quando o presidente afirmou aos ministros que o governo precisa garantir o controle do preço dos alimentos. Reconstrução, união e comida barata na mesa do trabalhador, porque os alimentos estão caros na mesa do trabalhador. A inflação acumulada de alimentos e bebidas nos últimos 12 meses já ultrapassa os 7,6% e cresce mais do que nos outros setores da economia. O IPCA do mesmo período foi de 4,83%. À tarde, em entrevista à CNN Brasil, o ministro negou que o governo vá tentar controlar os preços à força. Nós vamos substituir a palavra intervenção por medidas. Então, o que o presidente Lula está orientando, está coordenando, é que nós possamos reunir com a sociedade, com os ministros e colher as sugestões daquelas iniciativas que podem contribuir, por exemplo, para uma maior oferta de alimentos. Cara, então assim, isso aqui, eu quis trazer esse assunto, né, da provável recessão técnica do nosso país, com toda essa confusão de comunicação do governo, não sei até onde é gafe, ou até onde realmente era uma intenção de intervir diretamente nos preços, junto com a perda de poder de compra dos cidadãos nos supermercados, né, os alimentos estão com preço altíssimo, o próprio Lula reconheceu isso, então a gente tem aí um ano de 2025 que se inicia com expectativas de trimestres com PIB negativo, caracterizando recessão técnica, conforme dito aqui no início do vídeo, repercutindo matéria do Estadão. A gente tem um povo que está se lascando quando vai no supermercado fazer compras. Cada vez que a gente vai, mês a mês, a gente nota que os preços vão subindo devagarinho, mas é devagar e sempre, não para de subir. Então isso aqui é uma coisa também que vem sufocando, principalmente os mais pobres, que tem lá o dinheiro suado, o dinheiro contadinho. Então é um misturado de notícias negativas no campo econômico. Então o ano de 2025 vai ser um desafiador demais, principalmente para os mais carentes, para aqueles que não têm tantos recursos, que não conseguem pôr a mão no bolso para complementar o supermercado e terminar de encher o carrinho. Não é todo mundo que tem esse privilégio, tá? Então o nosso país realmente está vivendo um momento desafiador. Na minha leitura, a tendência é de piorar. Por quê? Porque o governo não reconhece que está errando. Ele não admite que eles estão conduzindo mal a economia. A questão da crise fiscal depende muito de medidas do governo, cortar da carne. Só que o governo parece que só olha para arrecadação, não olha para os gastos, para a despesa. Então, assim, como eles não têm o diagnóstico correto da situação, para mim, só vamos piorar. O lado bom é que praticamente enterra-se qualquer possibilidade de reeleição do Lula ou de um poste que ele coloque no seu lugar, tipo uma segunda Dilma Rousseff. Para mim tá ficando cada vez mais impossível que esse cenário aconteça, de uma reeleição. E o lado ruim, tem esse lado bom, e o lado ruim é que o povo vai se ferrando. Porém, isso pode ser pedagógico. Eu vejo muitas pessoas falando, eu quero que o governo Lula caia, sofra um impeachment. Eu, sinceramente, quero que ele vá até o final, porque se ele cair, ele vai cair no momento onde tudo tá piorando na economia, o povo se ferrando, sentindo as consequências da incompetência do governo, e aí o governo sai e meio que deixa de ficar sobre o seu lombo essa responsabilidade, vai pro sucessor. E o Lula ficando até o final, a situação vai piorar, e aí eu acho que este vai ser o melhor remédio para o brasileiro parar de ter memória curta e definitivamente parar de eleger partidos como o PT. Eu acho que seria a coisa mais didática para o povo, que sim, vai sofrer pra caramba, é o que tudo indica sim, porque as coisas só vão piorar. Mas eu acho que é o remédio definitivo para não cometer essa mesma burrada de eleger o Lula ou qualquer poste que o Lula indicar para 2026. Eu não sei se vocês concordam comigo, se é uma análise muito dura ou não, mas acho que isso poderia ser um remédio. Galera,
Comentem o que vocês acharam dessas notícias que eu trouxe, se vocês concordam ou não com as minhas opiniões, com os meus pontos que eu coloquei aqui. Se gostaram do vídeo, deixem um like, isso de fato ajuda no engajamento do vídeo. O algoritmo passa a entregar o conteúdo para mais pessoas. Se vocês gostaram, também compartilhem. Compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para a gente também sair dessa bolha. Quantas pessoas que fizeram o L e que já se arrependeram? A gente tem que trazer esse contingente para o nosso lado em 2026, porque eles podem simplesmente pegar uma outra alternativa à esquerda. Então a gente tem que mostrar que a direita é a melhor saída para os rumos do nosso país. Então nada como sair da bolha, assim como conseguiu o Nicolas com aquele vídeo que viralizou, que passou aí de 300 milhões de visualizações. Os convido também a me seguir em todas as redes sociais. Em todas elas eu estou como @ViniciusCFP82, tá? Aqui em vermelhinho tá o meu username e vocês me encontram desta forma em todas as plataformas. Dado o recado, feito o convite, até o próximo vídeo.